Aborto, ele deveria ser criminalizado, legalizado, é imoral, é moral? Então vamos refletir sobre a lei, sobre o que deve ser legal ou ilegal. Eu não vou explicar aqui a minha lei, porque eu já expliquei ela milhões de vezes. Se você está assistindo esse canal, você já deveria conhecê-la. Se não, assiste meu vídeo chamado Anarcocapitalismo Provado. Minha lei é a lei de propriedade privada e nesse vídeo eu explico por quê. O sujeito de toda lei necessariamente é o indivíduo e para mim é o indivíduo capaz de argumentar, um indivíduo com potencialidade linguística. Portanto, no meu sistema, animais não têm direito. Ai, que horror, os animais têm que ter direito, meu cachorrinho, meu gatinho. Fica reclamando aí enquanto você come seu bifinho de vaquinha e reclamando aí do cachorrinho. Mas é isso aí, animais não têm direito. Isso não quer dizer que a sociedade não possa se organizar de forma a proteger os animais. Eu já falei isso quando eu falei sobre contratos sociais privados, onde é considerado um comportamento minimamente aceitável você não torturar os seus animaizinhos, e se você fizer isso, você quebra o contrato, e aí sim você pode ser punido. Então, na verdade, os animais podem ter direitos sim, mas não direitos a priori, direitos só criados por contratos dentro da sociedade. Você pode organizar a sociedade para proteger os animais. Não é que no anarcocapitalismo qualquer um pode sair torturando seus animais, isso depende dos contratos aceitos nessa sociedade. Sua anta. Agora, o bebê ele pertence a uma espécie que tem capacidade linguística, capacidade de argumentar, de entender uma regra que elimine conflitos e seguir essa regra pela regra em si e não por mecanismos instintivos que coincidentemente ou que você fica adestrando o cachorro para ele mijar só num certo lugar e aí você fica também, que nem o retardado, dizendo que isso prova que animais são racionais. Não, seu retardado. Você pode adestrar os animais, inclusive esses adestramentos são feitos às custas de muitas punições e sofrimento do bicho. Como animais não têm capacidade linguística, por mais que você adestre ele a imitar um comportamento de propriedade privada, ele nunca vai nem sequer ter noção do que é o conceito de propriedade, ou o conceito de lei, ou sequer o conceito de ação, ou sequer o conceito de conflito. Então você achar que animais podem se encaixar dentro de uma lei é retardado. E por falar nisso, retardados se encaixam sim dentro de uma lei, na minha opinião, porque ele faz parte de uma espécie que tem capacidade linguística, e eu acho que você precisa dividir os indivíduos por espécie, para eles se encaixarem na lei. Porque se você se basear na capacidade que o indivíduo tem hoje, você vai pegar, por exemplo, uma pessoa dormindo, ou uma pessoa num sono profundo, e vai concluir que essa pessoa não tem direito porque ela não usa linguagem. Então eu acho que você definir quem se encaixa no direito como aquele que usa linguagem ou argumentos agora, nesse exato momento, não funciona, não vai nunca criar uma lei coerente, a não ser que você queira ficar perdendo sua propriedade, todos os seus direitos, toda vez que você parar de raciocinar. E a maioria das pessoas não raciocina boa parte do tempo. E nisso nós vamos entrar numa questão filosófica que eu também não queria entrar muito, porque senão eu teria que fazer um vídeo inteiro só para isso, que é separar os processos neurológicos dos processos mentais. Às vezes você tem bilhões, literalmente bilhões, trilhões de processos neurológicos acontecendo ao mesmo tempo no seu cérebro. Mas isso não define um indivíduo. O indivíduo é definido por processos mentais, uma mente consciente, e não por processos do maquinário biológico. E se você quiser entender, assiste meu vídeo chamado Sala Chinesa, de John Searle, Respostas à Sala Chinesa, que eu explico isso já muito bem e ainda vou explicar mais no futuro nesse canal. Sabendo que o indivíduo é baseado numa mente e que essa mente precisa ter uma capacidade de usar a linguagem para poder ter direito e que nós, indivíduos, nem sempre temos essa capacidade e que todos nós concordamos que seria um absurdo eu ir dormir e de repente perder toda a minha propriedade e poder ser escravizado e acordar já escravizado por uma pessoa, porque o meu corpo deixou de ser meu, porque eu parei de raciocinar e aí foi apropriado por outra pessoa. Então nós podemos concordar que a espécie define o direito. Se você quiser, fica se degladiando aí nos comentários, mas eu não vejo outra saída. A espécie define o direito. Se você é da espécie humana, de uma espécie que tem capacidade linguística, então você tem direito só por fazer parte dessa espécie. Então, nesse sentido, se um bebê está dentro de um maldito útero, ele faz parte da espécie humana, não importa se ele é retardado, se ele não se desenvolveu, se ele é um indivíduo, se tem uma mente dentro da cabeça dele, e ele é da espécie humana, então ele tem direito, e o corpo é propriedade dele, então você não pode matar o corpo dele. E se você matar, você está cometendo um crime, um assassinato, assim como o assassinato de você matar um bebê dentro do útero,
ou um bebê fora do útero é a mesma coisa, ou de você matar uma criança de 6 anos ou de 10 anos, ou é assassinato, porque é um ser da espécie humana, um indivíduo que é dono do seu próprio corpo, e se você matar, você está cometendo assassinato. Se ele está dentro ou fora do útero, não é um critério válido para deixar de ser homicídio. E aí a pergunta que resta é: a partir de que momento um aglomerado de células começa a ser um indivíduo? E nesse ponto é que eu posso fazer uma concessão de que talvez um aglomerado de células, zigoto, seja lá o que for, eu não estudei isso, em embriologia nem tenho muito interesse de estudar, mas talvez ele comece a ser um indivíduo depois de 1 semana, 2 semanas, acho que não muito, porque eu vi vídeos aí mostrando que um bebê de 2 meses ele já tem formação dos nervos, enfim. Acontece o seguinte: você tem um aglomerado de células que você não tem certeza se é um indivíduo, eu também não tenho certeza. O que acontece? Se você mata uma coisa que talvez seja um ser humano, você está cometendo o risco de matar um ser humano. Se eu jogo um pedregulho de 10 quilos do 10º andar de um prédio, talvez ele mate uma pessoa caindo na cabeça dela. Será que seria uma defesa racional você dizer que você jogou um pedregulho do 10º andar e aquilo não é crime porque não se pode provar que ele cairia na cabeça de alguém? Então eu acho que matar algo que pode ser um ser humano não é justificável, porque você está cometendo o risco de matar um ser humano. Portanto, somando tudo isso, que um indivíduo consciente, que é da espécie humana e que seja dentro ou fora de um útero, ou dentro ou fora de qualquer coisa, e que você não tem certeza se é um maldito indivíduo nos primeiros dias de gestação, semanas, então você não deve matar essa coisa que pode ser um ser humano. A questão da certeza funciona contra o aborto. Se você tem 50% de chance de matar um ser humano, você deve ser considerado um criminoso por matar aquilo. Agora, se a ciência pudesse avançar e nós pudéssemos saber exatamente quais processos cerebrais ou nervosos caracterizam a presença de uma consciência e você pudesse ter uma certeza científica de que não há uma consciência de jeito nenhum até X dias ou semanas de gestação, aí você poderia abortar? Eu acho que sim, porque você poderia ter uma certeza científica que não é um indivíduo, mas a questão é que nós não temos essa certeza. A ciência não é capaz de determinar o que causa consciência. Ninguém sabe disso ainda, o que no cérebro causa a consciência, nem como ela se relaciona com os diferentes processos do cérebro. Isso é uma questão extremamente controversa na própria filosofia e na ciência. Ninguém tem nem sequer uma ideia de como resolver isso. Então, até que a ciência avance muito mais à frente, nós não sabemos onde a vida começa. E se nós não sabemos, nós não devemos arriscar matar o indivíduo da espécie humana. E por isso eu sou contra o aborto. Existem muitos argumentos de pessoas que são a favor do aborto, e se eu fosse falar todos esses argumentos nesse vídeo, o vídeo ia ficar com mais de meia hora. E são argumentos muito retardados, então eu acho que eu vou fazer um vídeo especialmente para os argumentos retardados, não os argumentos de aborto de crianças retardadas, os argumentos de retardados a favor do aborto. Tem os argumentos rothbardianos também, de expulsão, que se você expulsar o feto e deixar ele morrendo sozinho, você não matou ele. Então eu devo fazer 1 ou 2 vídeos respondendo os argumentos a favor do aborto. Eu vou deixar esse vídeo aqui só como a minha opinião e a minha justificativa, que eu acho que já é mais do que suficiente por enquanto. Muito obrigado por assistir esse vídeo, assista outros vídeos de filosofia, ética, economia na descrição, inscreva-se no canal, muito obrigado e até o próximo vídeo.